Bate-papo com a Nutri. Quinta-feira é dia de bate-papo com a Nutri. Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Dia das Mães passou, foi semana passada. E o que tem a ver bate-papo com a Nutri com o Dia das Mães, né? Que já passou. Tem muito a ver, que hoje nós vamos dar umas dicas. Eu não, a Nutri de hoje vai trazer dicas de como fazer uma lancheira saudável. Porque afinal de contas, na correria do nosso dia a dia, muitas mães acabam pegando aquela bolachinha do supermercado, aquele negócio ali que tá pronto, né? E nem presta atenção. Chips, né? São chips, né? E vamos falar então com a Isa Reichart, a Isabela Reichart, que é nutricionista, e vai falar sobre lancheira saudável, não é isso, Isa? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É isso mesmo. Hoje a dica é tanto para as mães, tanto quanto para as crianças, né? E para os cuidadores também, né? Para os tutores. Para os tutores. E aí você falou assim, vamos aproveitar o Dia das Mães, vamos falar desse assunto? É um assunto que vai facilitar a vida de vocês. Como é que é isso? Porque, olha, Isa, eu vou falar, até hoje o Arthur ainda leva lanche para a escola, né? E aí ele sempre leva... Eu não vou falar o que ele leva agora, que depois no meio da conversa eu vou dizer, eu vou saber se tá saudável, se é legal, se não é. Quando ele era pequeno, eu tinha alguns cuidados, né? Sempre de não colocar muito industrializado. Isso. Mas é tão prático colocar industrializado na lancheira. Mais rápido, né? Mais rápido, não é? A gente vai lá no supermercado, essa bolachinha, esse wafer, esses chips, esse assadinho, que às vezes a gente não sabe o que tem lá, não é? Como é congelado. O congelado. O que a gente faz pra gente deixar uma lancheira mais saudável? Como que é isso? Vamos começar do início. É assim, erroneamente a gente tem a ideia de que a criança come ali qualquer coisa agora, né? Porque ela não é habituada a comer alguma coisa mais saudável e que depois, mais pra frente, ela aprende a se alimentar. Pode ser que isso aconteça, mas e se não acontecer? O hábito que ela desenvolve hoje, como criança, ela pode carregar pro resto da vida? Sim, com certeza. É porque a gente... Além de ter o hábito, a gente vai acostumar o nosso paladar a comer aquele tipo de alimento. Se é um alimento muito rico em açúcar, muito rico em sal, gordura, quando você oferece para a criança um alimento que não tem essas características, pode ser que ela rejeite, porque ela não está habituada a comer aquilo. Mas como assim? Se eu tenho hábito, se a criança tem o hábito de comer gordura, sal, açúcar, a gente tá falando hoje sobre isso, gente. Tomar refrigerante, aquele suco muito doce, um todinho que é tão tem fácil bastante açúcar, né? Tem muito açúcar. E é mais difícil reverter isso, esse paladar depois? Sim. É um processo mesmo de aprendizado, de ensinar o nosso paladar, o nosso cérebro a comer. Isso, a gente tem a tendência, né? Nós temos as papilas gustativas na língua, que identificam ali o sabor, mais amargo, azedo, doce, salgado. Então, se você está sempre ingerindo alimentos que tenham a característica de ser muito salgado, se você faz uma comida mais sem sal, pode ser que não tenha uma aceitabilidade boa. Verdade. Né? Eu falo assim, quando parece que a comida não tem tempero. Isso. Não é como uma comida sonsa. Assim, né, tem alguns temperos que a gente pode incrementar, por exemplo, os temperos mais naturais, né, uma salsinha, uma cebolinha, né, um pouquinho de sal, que deixam o alimento saboroso, mas não salgado, né? Tá. E não vai ficar sonso e nem salgado. Isso. E a gente tem que encontrar esse equilíbrio no dia a dia. É isso. Mas para os filhos, para montar na lancheira, o que a gente deve evitar? A gente deve evitar tudo isso? Todo excesso de sal, porque a gente, né, brincou aqui no início do programa. Chips, nossa, normalmente é super salgado, seja ele de qualquer, né? Aí às vezes você vê na embalagem lá, é menos sódio, ou enfim, vê algumas informações que a gente não sabe se é verdade ou não. Sim. Né? Agora a legislação tem uma nova legislação que alguns alimentos, eles, alguns não, né? Acho que todos os alimentos que tiver excesso de gordura, de sal, de açúcar, é obrigatório vir na embalagem. E vem destaque, né? Contém excesso de sal, por exemplo, excesso de açúcar. Porque são itens prejudiciais à saúde. Além disso, quando você vai olhar na lista de ingrediente, tem um monte de... Pegar um chips, tem um monte de conservante, tem um monte de aromatizante. Por exemplo, chips sabor bacon. Que jeito que esse bacon tá ali no chip? Como é que fritaram
adoro colocar Então, no assim, bacon. né, conservante, esses produtos que fazem mal quando consumidos todos os dias, né? Se uma criança vai aí na escola 5 vezes por semana, se ela consome 5 vezes por semana esses alimentos todos os dias, vai sim ser prejudicial até para o desenvolvimento dela. O que eu devo evitar, então? São açúcar, sal... O que é que eu devo evitar na hora de colocar na lancheira? Papai e mamãe, tutores das crianças, né? As crianças também que gostam, às vezes, de montar a sua própria lancheira, né? Isso, aqueles mais independentes. Aquele mais independente fala, pode deixar que eu monto, né? O que a gente deve evitar? Mas também, se não tiver em casa, a criança não coloca, né? Assim, evitar os processados ou ultraprocessados, que são aqueles alimentos, né, industrializados, que eles são tão modificados a ponto de nem ter características mais de alimento, né? Aqueles chips. Chips, né? Muito não tem formato nem de crocante. nada e nem tem textura de nada. Ou, vamos por dizer assim. exemplo, um suco de caixinha, que é colocado ali mais açúcar do que, de fato, o suco. Então, não compensa fazer um suco natural pra levar? Ou comer uma fruta? Você falou do suco de caixinha. Às vezes a gente se engana achando que está comprando um suco de caixinha, achando que é natural. Por algo mais saudável. Mais saudável. Nem sempre. Não. Existem alguns ou não? Ou tem alguma dica de procurar algum tipo de caixinha? Você fala, não vi. É sempre ficar atento à lista de ingredientes. Se tiver, por exemplo, um suco de caixinha, que o primeiro ingrediente for o açúcar, então ali já nem vale a pena mais. Ou seja, o que mais tem ali é mais Isso. açúcar do que suco. Isso. É isso, do que o suco da Por fruta. exemplo, aquele suco integral de uva da garrafinha de vidro, por exemplo, é uma boa opção. Tá. Porque daí ali ele é o suco integral. E tem, inclusive, da garrafinha, um suco de uva integral. Pelo menos ele está escrito integral, eu acredito ainda que esse seja integral. Que ele tá lá sem adição de açúcar. Isso. Um da embalagem preta. Ele é bem escuro. Eu vou falar aqui. Tem o Del Valle, que é mais comum aí, mas esse Del Valle é um Del Valle da embalagem preta, uma caixinha preta. Ela é roxa quase preta, da uva. Esse é um suco mais saudável. Eu posso porcionar ele, colocar numa garrafinha e levar para a escola, por exemplo. Essa marca Del Valle, eu não vi a lista de ingredientes, né, de caixinha. Eu sei que aqueles de caixinha, vidro... não, ele tem de caixa. A caixa dele é uma caixa grande. Ele só tem aquela caixa de litro. Tem que ver a lista de ingredientes dele. Então, tá vendo? Eu tô perguntando porque eu sempre levei pra casa esse Del Valle da embalagem roxa, não aquele que é néctar, porque o néctar tá escrito o néctar é por açúcar, né? Então, esse tem que observar o primeiro ingrediente. Na verdade, não só o primeiro, né? Que o primeiro ingrediente é o que mais contém. Tá. Mas observar, por exemplo, a lista num geral, né? Quando você vai ver um iogurte, a gente tem o iogurte de saquinho, né? Aqueles que vem no saquinho, ou de bandejinha, que é de morango, aqueles saborizados. Que vai ter um monte de ingredientes. E a gente tem aqueles iogurtes naturais integrais, que é aquele, por exemplo, o potinho. Tá. Marcas Nestlé, Batavo, enfim. Aí, quando você vai ver, tem 2 ou 3 ingredientes. Tá. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. Mais natural é aquele alimento. Menos processado ele Isso. é. Menos processado. Então, na hora de comprar, é uma dica legal. Sim. Na hora de comprar os ingredientes para lancheira, observar os ingredientes. Se eu vou comprar industrializado, se eu vou comprar lá no supermercado, observar quanto menos ingredientes, melhor. Aí a questão do iogurte é que, assim, esse iogurte que eu estou me referindo, ele é mais azedo, né? Isso, então, ele é se a mais criança é acostumada a tomar aquele de morango, se você der esse iogurte natural puro, provavelmente ela vai rejeitar. Sim. Porque ela já acostumou com o doce. Então, o que a gente pode fazer para deixar um pouquinho mais doce? Dá para colocar um pouquinho ali de mel, né? Ou colocar uma fruta para adoçar. A banana, um morango, uma fruta que a criança goste, uma uva, que é mais docinha. Aí vai ter ali pelo menos um equilíbrio, nem tão azedo e nem tão doce. O mel é uma boa opção? O mel é saudável? Vou fazer essa pergunta para a Nutri, porque tem tantas controvérsias sobre o mel. Não é controvérsia sobre o mel. A gente já recebeu tantas informações sobre o mel, mas para criança, a partir de que idade eu posso dar mel para botar na lancheira, botar no iogurte, sei lá? Olha, quanto mais você, assim, ó, se você faz vamos colocar ali, a criança completou 6 meses de vida, né, tava amamentando no peito, vai começar a introdução alimentar. Quanto mais você conseguir demorar para expor ela a alimentos muito salgados ou muito doces, melhor. Tá. Então, conforme ela vai ali crescendo e ela não tem contato com esses alimentos, melhor para ela. Se ela começar a ter um contato, você pode colocar um pouquinho, assim, de mel. Por exemplo, uma colher de café rasa. Pouquinho num copo de iogurte. Isso.
É interessante isso. A semana passada, aliás, a semana passada, não, essa semana, eu ouvi de uma pessoa que falou assim, nossa, fiquei com a minha sobrinha, e aí a mãe dela faz uma papinha tão sem graça, e ela, né, e eu quis colocar mais. Aí eu coloquei a batata, a cenoura, mas eu coloquei um pouquinho de sal, eu coloquei um pouco de feijão daquele que a gente já come. Às vezes a mãe tá tentando fazer tudo certinho. E vem alguém e coloca um sal, por exemplo, na comida, na batata, na papinha da criança. A questão é que a pessoa acha sem graça pra ela, pro paladar dela. Porque ela já acostumou. Isso, mas aquela criança que não tá habituada a consumir esse alimento, pra ela é normal o alimento sem excesso de sal e não com um monte de sal, né? É que nem quando fica olhando o bebê alguma coisa ou comeu um pedaço de doce. Fala, tadinha, ela ficou com vontade do quê? Se ela não experimentou ainda? Isso. Mais ou menos isso. Aham. Aí, por exemplo, o que a gente pode dar de dica para facilitar a vida dos pais ou cuidadores e das crianças? Pegar um dia, se organizar, né? Que a organização a gente fala que é a chave. Sim. E você pode, por exemplo, fazer um muffin saudável, né? Como que eu vou fazer esse muffin? É um bolinho? Ele é como se fosse um bolinho, tá. Porque criança tem facilidade quando fala assim, olha, um bolinho. É diferente você comer uma torta na forma de você comer um bolinho. É fofinho, né? Sim. Você olha assim, é aquela coisa, come com os olhos. É mais apetitoso. Isso. Eu fiz para oferecer para uma paciente minha essa semana e eu triturei num trituradorzinho lá, que a gente tritura cebola, alho. Eu triturei brócolis e couve-flor. Tá. Ralei cenoura, fiz um franguinho desfiado e fiz a massa com azeite, fécula de mandioca. Não foi farinha de trigo, não foi usado. Tá. Mas se eu farinha de arroz no lugar da farinha de trigo. Se eu colocar farinha de trigo, ele não fica tão saudável, vamos dizer assim, é isso? Assim, não necessariamente, né? Mas se você estiver evitando consumir a farinha ali branca, né, que a gente fala. É melhor. A farinha de arroz é mais saudável que a farinha de trigo. E hoje a gente encontra nos supermercados, né? Nas lojas de produtos naturais, mas a gente encontra até nos supermercados. Há um tempo atrás a gente não encontrava isso no supermercado. No supermercado tem algumas marcas também. Aí dá pra fazer, por exemplo, uma receita dessa, ela rende bastante. E como você coloca alguns temperinhos naturais, eles acabam, e tritura, né, os ingredientes, não fica aquela coisa, por exemplo, é diferente você comer um ramo de brócolis, né, Sim. que a criança não gosta, e comer ali uma massinha que tá ali misturado, então fica mais assim, mais gostoso, né? Ele disfarça e fica saudável. Você vai introduzindo alimentos saudáveis na alimentação, mesmo que ela não queira comer. Gente, não queira comer o brócolis, mas se conseguir colocar o brócolis é legal também, né? Aí, como rende bastante, dá pra você fazer bastante quantidade, congela, Sim. Conforme a sua necessidade, você pode ir ali descongelando e colocando pra criança levar. Deixa ele congeladinho? Isso. E aí você descongela ele como em temperatura ambiente, coloca no micro-ondas? Não, você nunca pode tirar alguma coisa do congelador e deixar em temperatura ambiente, porque a variação de temperatura daí é muito grande, pode estragar. Muito bem. Do congelador, você pode ou deixar descongelando de um dia pro outro na geladeira, daí você aquece, né? No micro-ondas, na air fryer, no forno. Tá. Ou você pode descongelar no micro-ondas e depois dar uma aquecidinha, né? Pra ficar... coloca no processo de descongelamento e depois dá uma aquecida. Pra mandar no lanchinho. Isso. Esses muffins são uma ótima... Os bolinhos saudáveis. Isso. É isso. Ou, por Dá exemplo, pra fazer vários, deixar congelado pra colocar na lancheira do dia a dia. Se você quiser fazer uma coxinha diferente, dá pra fazer uma coxinha com massa de abóbora. A abóbora cabotiá. Você cozinha ela, mistura ali a farinha, a fécula, um ovo. Aí você faz uma massinha, dá pra rechear com frango ou misturar até o frango na massa, faz o formato dela. Também dá pra você assar, né? Sim. Que é muito melhor do que fritar. Eu ia falar agora, porque você falou de coxinha, a gente logo lembra daquela bem fritinha. Não, isso, você bota... não. Aí cadê o saudável, né? Vou deixar colocar assada. na air fryer, fazer Pode assado. ser também. Pode ser na air fryer Tanto ou no quem não tem no forno. Isso. E daí você também pode congelar. Ou também tem uma receita de pão de queijo fake que fala que ele vai batata doce na massa. Como que é? Batata doce, eu não vou saber as quantidades agora, mas depois... Vai passar a receita pra gente colocar no nosso Instagram? Eu posso deixar disponível. Isso, legal. Ele vai polvilho azedo, azeite, batata doce.
No lugar de, queijo. no lugar de colocar muito óleo para dar liga, tudo, você coloca um pouco da batata doce e vai ficar mais saudável. Vai ser a nossa massinha. A massinha do pão de queijo fake. E o queijo? E coloca queijo ralado? Pode colocar mussarela, né? Se a criança não tiver intolerância nem nada Sim, assim. pode colocar também. Pode. São 3 dicas aí que você passou, tanto os muffins quanto a coxinha saudável, colocando a cabotiá no lugar da mandioca. Por que no lugar da mandioca? A mandioca não é saudável? Mandioca pode usar também. Pode também, mas é uma dica questão... de fazer diferente. Porque assim, geralmente criança, dependendo da criança, não gosta de comer abóbora. Eu falo assim, para incluir legumes na alimentação da criança de uma maneira diferente, que ela consiga comer. Ô Isa, a partir de que idade eu posso dar isso, independente, tá indo pra escolinha, já posso colocar esses lanches na lancheirinha, é isso. Sim. Mas isso, claro, exige tempo e organização, como você bem disse, né? E também eu acho bem legal. Eu criei o hábito de cozinhar porque minha mãe me colocava lá sentada pra cozinhar junto com ela. Então, assim, se você quiser chamar o seu filho, né? Ou o seu sobrinho, enfim, pra fazer ali a preparação com você, é legal porque aproxima. Sim. Né? Você cria ali um afeto. Cria vínculo, né? Memória afetiva. Isso, memória afetiva. E daí a criança, ela pode ser que ela tenha aquele orgulho, assim, nossa, eu vou comer isso aqui que a gente preparou, né? Que eu fiz. Então, desperta a curiosidade até de ela experimentar como que ficou aquele alimento. Com certeza. E você falou, a gente tá falando sobre lancheira saudável. Gente, papai e mamãe, não fica colocando, enchendo de industrializado na lancheira, né? Porque a gente sabe... Aliás, a gente sabe que a gente aprendeu aqui nos nossos bate-papos com as Nutris, né? Falando tanto sobre os alimentos ultraprocessados, processados e ultraprocessados, esses alimentos muito industrializados que acabam atrapalhando, inclusive, no aprendizado. A gente está mandando a criança para a escola, para a creche, né? Lá para o CMEI. A gente quer que ele se desenvolva. Se a criança não estiver bem nutrida, não aprende bem, exatamente. Isso. Ou se a criança, ela às vezes não... Por exemplo, quem estuda de manhã, né? Não tomou café da manhã, vai pra escola de estômago vazio, a barriga tá roncando. Não tem como aquela criança desenvolver as atividades dela, prestando atenção, sendo que ela tá com fome, né? Tá faltando energia pra ela. Ô Isa, você falou aí de 3 dicas, né? De orientações aí de como colocar algumas coisas diferentes na lancheira. Mas caso eu não tenha nenhuma preparação dessa pronta em casa, por exemplo, eu não tenho a coxinha que não tá pronta aqui hoje, né? Não deixei, não me organizei, não tirei aquele dia da semana pra me organizar. Porque é bom fazer isso, né? Tirar um dia da semana, se organizar e deixar tudo prontinho. Porque depois é só descongelar. Favorecer a vida do seu filho, você pode comer também, né? Sim, exatamente. Se torna um lanche para todo mundo, né? Um lanche saudável para todo mundo. Agora, quem não tem essa opção, ou de repente não se organizou, qual que é a opção de fazer uma lancheira saudável sem o pão de queijo fake, sem a minha coxinha, sem o meu muffin ali? Uma coisa fácil, né? Que tá disponível pra gente é fruta. Fruta. E aí, posso mandar qualquer fruta na lancheira? Pode. Qualquer fruta que seu filho goste, né? Ou às vezes até fazer uma salada de fruta. Mas se não tiver tempo, por exemplo, coloca um cacho de uva pra criança comer, né? Deixa lavadinho certinho, né? Higieniza. E uma uva, uma laranja cortada, banana, maçã. Agora, você falou mais uma coisa, lembrei de misturar no iogurte para deixar mais gostoso. Tem como fazer iogurte em casa? Iogurte integral, aumentar Tem gente que faz, eu não sei se você já fez isso. Tô lembrando porque às vezes você compra um copo de iogurte integral e faz mais. Tem sim. Como não é isso? Porque a gente faz, de repente você fala assim, eu vou ficar comprando iogurte para levar todo dia, o iogurte natural. Você pode fazer iogurte em casa, pega um copo de iogurte integral. Vou dar dica, você sabe a receita de cabeça? Não, de cabeça não. Você pega um copo de iogurte, um copo de iogurte integral, gente, um copo de iogurte integral, e você coloca ele em 1 litro de leite morno, tá? 1 litro de leite morno. Não pode estar fervendo, não, só morno. Aí você coloca ele bem, de morno para quente, né? Sem ferver, coloca o iogurte, mistura, tampa, abafa direitinho. No outro dia, fez 1 litro de iogurte. E você pode tirar daquilo ali e fazer mais iogurte depois. Em vez de você ficar comprando, né, todo dia. É a mudinha. É a mudinha. Fez a mudinha, né? A muda do iogurte pra fazer mais. Faz a muda do iogurte. Criança fazendo, se alimentando, botando tudo isso na lancheira. A gente falou até sobre alimentação, começar cedo, começa a partir do momento que já vai para a escola, já coloca na lancheira. Você falou de fazer algumas substituições, né?
Aliás, eu falo assim, enganar a cabeça, que enganar o cérebro, que você tá comendo abóbora cabotiá, que é mais saudável, numa coxinha, um brócolis num muffin, né? Um pão de queijo também com batata doce. Mas quando a gente consegue colocar o alimento, ele mesmo, natural, é mais saudável, é melhor, a gente tem que ter esse start de ir colocando na alimentação da criança? Quando a gente fala sobre a introdução alimentar, tem livros que indicam assim, para você sempre ir disponibilizando o alimento, coloca ali no prato da criança e deixa ela pegar, deixa ela sentir a textura, sentir o cheiro e experimentar o alimento ali cru, né? Para ela conseguir se familiarizando com aquilo. Aí quando a gente fala desses disfarces, entre aspas, é quando a criança ali, ela ou passou por essa fase e depois numa fase seguinte começa a rejeitar, né? Ou se ela nunca gostou do alimento. Tem então, criança que é assim, né? Tem criança que come quando era pequeno. Quando era pequeno, depois tem uma fase que não come mais. Isso é natural? Eu acho que é normal das crianças, né? Porque a gente vê bastante e depois volta a comer. Mas tem algumas que às vezes criam tipo um estigma com aquilo e falam, não, isso aqui eu não gosto mais. Por isso que é importante a gente falar assim, não, ó, você gosta desse alimento, porque aqui tinha e você comeu. Insistir com isso. E aí quando você disfarça, ela vai perceber, falar a verdade, eu tô comendo enganado, né? Assim, só o insistir não com força, nem obrigar a criança a comer, né? Sim, exato. Pra deixar bem claro. Gente, entendeu como é que faz para preparar uma lancheirinha saudável em casa? Ó, é muito importante a gente colocar menos industrializados, como que é a história? Descasque mais e desembale menos, né? Essa é a dica de todas as nutris. É isso, Isa? E também sem esquecer que ao invés de suco, ao invés de qualquer outro líquido, o líquido mais saudável que a gente tem e deve estimular nossas crianças a tomar também é água. Água, é verdade. Fácil, ali tá disponível, beber água. Tem que tomar muita água, todo mundo tem que tomar água, inclusive as crianças. Sim, com certeza. Né? Às vezes fala assim, um chazinho, um suquinho tomou, tem que tomar água também. Não substitui a água. Não substitui a água. Isa, eu quero agradecer a sua participação aqui, conversamos aqui com a nutricionista Isabela Reichart. E eu tenho um recado aqui pra você. O seu noivo. Meu Deus. Ela até levantou assim. Lá vem. O Robson, o noivo da Isabela, pediu pra falar o seguinte aqui no final do nosso bate-papo. Que ele tá acompanhando o bate-papo. E pediu pra dizer pra você que você é a mulher da vida dele. Nossa! Incrível! Obrigada, também te amo. Que legal, que bonito, né? O Robson, ele é maravilhoso. Maravilhoso. A gente acompanha um carinho entre vocês, então parabéns, obrigada. Tá bom? Parabéns. Ô Robson, obrigada aí pelo carinho da audiência e por acompanhar e por ter essa noiva linda aqui também. Obrigada. Ficou sem jeito. Ô Isa, obrigada pela sua participação, já tá convidada para uma próxima, tá bom? Tá bom. Conversamos Obrigada. então com a nutricionista Isabela Reichart, falando sobre lancheira saudável. Você